Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje falaremos um pouquinho mais sobre propriedades de potência, mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho das notificações. Outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Por lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto. Galera, também uma outra coisinha, não sei se vocês separaram, mas aqui embaixo tem o PDF da aula. Então tudo que você está vendo aqui que está sendo utilizado de um material, está sendo disponibilizado por lá. E também, aqui na timeline do vídeo, temos alguns capítulos, que são alguns tópicos para facilitar seu estudo. Então, esse aqui é um assunto que é um pouco mais básico. Se quiser pular a primeira parte para uma outra que te interessa, dê uma olhada nos capítulos aqui do vídeo, tá certo? Pessoal, para que a gente comece a falar um pouco sobre propriedades de potência, a gente tem que retomar o conceito de potência. E potência é basicamente uma multiplicação escondida. Por exemplo, quando eu te falo que 2 está elevado a 2, ou melhor, ao quadrado, eu estou querendo te dizer que o 2 vai se multiplicar duas vezes. Quando eu te falo que o 2 está elevado à quinta, eu estou te falando que o 2 vai se multiplicar 5 vezes. Quando eu estou te falando que o 2 está elevado à sétima, eu estou te falando que o 2 vai se multiplicar 7 vezes. Então, galera, quando eu falo de propriedades de potência, eu estou falando de potência. E potência é basicamente uma multiplicação escondida. Se eu estou te falando que o 2 é elevado ao quadrado, o 2 vai se multiplicar duas vezes. Se é 2 à quinta, o 2 vai se multiplicar 5 vezes. Se é 2 à sétima, o 2 vai se multiplicar 7 vezes. E, gente, a potência surgiu como um recurso para os matemáticos facilitarem a sua vida. Imagina, daqui a pouquinho na aula a gente vai resolver algumas questões, e uma delas é essa aqui. O quociente de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25. Imagina, tu pegar 50 elevado a 50, você pegar o 50 e multiplicar por ele mesmo 50 vezes. 50 vezes 50. Cara, ia ser muito complicado. Então os matemáticos, para facilitarem a vida, para não ter que ficar escrevendo esses 50 vezes 50, 50 vezes, acabaram criando esse recurso que é a potência, em que você vai pegar esse valor maior, que a gente chama de base, e você vai multiplicar pela quantidade de vezes que está no nosso expoente. Uma outra coisa que é importante a gente comentar, galera, é o seguinte. Eu quero que você perceba que quando eu escrevi aqui, ó, 2 ao quadrado, 2 à quinta, 2 à sétima, era sempre o 2 aparecendo duas vezes, o 2 aparecendo 5 vezes, o 2 aparecendo 7 vezes. Mas, gente, e se eu escrever apenas o 2? Aqui, será que tem uma potência? Veja bem, o 2 aqui não está ao quadrado, não está à quinta, não está ao cubo. Mas eu quero que você perceba que o 2 aqui ele apareceu uma vez. Aqui não apareceu duas? Aqui embaixo apareceu 5? Aqui depois apareceu 7? Esse cara aqui apareceu uma única vez. Então, esse 2 ele vai estar elevado a 1. Na matemática, a gente costuma não escrever esse 2 elevado a 1, 4 elevado a 1. A gente vai escrever apenas 2, ou apenas 4, apenas 5, nunca 5 elevado a 1. Por quê? Porque, gente, não precisa, mas sempre vai estar ali. Então, se tiver um número que você viu aqui e você reparou que não tem nada em cima dele, saiba que vai estar o 1 ali, tá bom? Isso é algo importante a gente comentar. Qualquer número que não está elevado a nada é porque o 1 está oculto ali, beleza? Quando a gente fala de propriedades de potência, galera, é bom a gente tomar algumas coisinhas anteriores antes da gente começar a falar dessas propriedades. E a primeira delas é essa que a gente acabou de comentar, tá bom? Então, se você pegar qualquer número, por exemplo, 3, menos 2, menos 1, e você tiver nada aqui em cima, saiba que ele vai estar elevado a 1. 1 ele vai estar escondidinho ali. Uma outra coisa, qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. A gente costuma decorar isso durante o nosso ensino fundamental. Então, se eu pegar, por exemplo, o número 3 elevado a 0 é igual a 1. Se eu pegar menos 3 elevado a 0 é igual a 1, menos 4. Agora, por que isso acontece? Por que o 0, se eu levar a 0, não pode ser igual a 1? E por que outros números podem? Gente, vamos lá. Se eu pegar o número x elevado a 0, eu quero saber quanto que ele vale. Eu posso escrever esse x elevado a 0 sendo a mesma coisa que x elevado a 1 menos 1. Porque 1 menos 1 é a mesma coisa que x elevado a 0. Eu quero que você perceba uma coisa. Daqui a pouquinho, a gente vai comentar de uma propriedade de potência que é exatamente essa aqui. Mas você pode escrever uma subtração de expoentes através de uma divisão de potências de mesma base, tá bom? Então, eu posso escrever esse cara aqui sendo a mesma coisa de x elevado a 1 dividido por x elevado a 1, que depois ficaria x elevado a 1 menos 1, esse menos aqui vem da divisão de potências de mesma base, enfim. Eu quero que você perceba uma coisa.
x dividido por x. Olha, eu peguei o x elevado a zero, aí depois eu coloquei ele 1 menos 1. E eu percebi que o x elevado a zero, então, é a mesma coisa que x dividido por x. E qualquer número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, se eu pegar, por exemplo, o x sendo igual a 4, ficaria 4 dividido por 4, que é igual a 1. Se eu pegar, por exemplo, o x igual a menos 10, ficaria menos 10 dividido por menos 10, que é igual a 1. Então, gente, qualquer número que esse x aqui assumir, né, vai ser exatamente igual a x, esse mesmo número dividido por ele mesmo. Por isso que é sempre igual a 1. Agora, por que não pode ser zero? Imagina, galera, se fosse 0 elevado a zero, ficaria então 0 elevado a 1 menos 1. Ficaria então 0 dividido por 0. Galera, na matemática isso aqui não pode acontecer. Não pode acontecer 0 dividido por 0. Na verdade, os matemáticos não sabem dizer qual que seria esse valor. A gente chama isso aqui de uma indeterminação matemática, porque o valor a gente não sabe dizer qual é. Então, qualquer número diferente de 0, a gente pode aplicar essa propriedade que vai sempre dar igual a 1. Agora o 0 não pode, porque quando você faz os cálculos, né, na prática vai dar isso aqui. Isso aqui não pode, tá bom? Agora é o seguinte, pessoal. Também temos uma outra propriedade que é muito conhecida e que muita gente decora, sem saber o porquê, que é essa aqui. Um número elevado a um expoente negativo. A gente pega esse mesmo número e inverte para dar um número positivo aqui, como expoente. Galera, eu durante muito tempo na minha vida, eu sabia essa propriedade, mas eu nunca tinha entendido o porquê que ela acontecia. E galera, é muito legal o motivo pelo qual isso acontece. Vamos dizer que eu peguei, por exemplo, esse 2 elevado a m, e vou multiplicar ele por 2 elevado a menos m. Daqui a pouquinho a gente vê que a propriedade de potência, que multiplicação de potências de mesma base, você vai somar os expoentes. Daqui a pouquinho a gente vê isso, tá? Ficaria então 2 elevado a m mais menos m. Quero que você perceba, 2 elevado a m mais menos m, repara, mais menos m é a mesma coisa que o menos m. Então vai ficar 2 elevado a m vezes 2 elevado a menos m é igual a 2 elevado a m menos m. n menos m é a mesma coisa que zero. Imagina, você tem uma coisa e você tira. Tipo assim, eu tenho uma balinha, aí eu pego essa balinha. Uma coisa menos outra é igual a zero. 2 elevado a m vezes 2 elevado a menos m. Galera, qualquer número elevado a zero, como eu já comentei, sendo diferente de zero é igual a quanto? A 1. Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu quero descobrir quanto que dá esse 2 elevado a menos m, não quer? Então eu vou pegar esse cara que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 elevado a menos m é igual a 1 dividido por 2 elevado a m, positivo. Então, galera, é daqui que surge essa propriedade. Essa aqui é a expressão matemática por trás disso. Então, qualquer número elevado a um expoente negativo, você pode inverter e botar esse cara aqui como expoente positivo. Essa é uma outra propriedade de potência. E essa é a matemática por trás dela. Uma coisa que eu sempre tento falar nos meus vídeos, galera, é vocês não decorarem fórmulas. Tentem aprender. Então, sempre aprendam o motivo pelo qual as coisas acontecem. É muito legal quando você aprende isso. Agora, falando das propriedades em si. A primeira delas é multiplicação de potências de mesma base. Perceba que aqui eu tenho a base A, uma base A, eu tenho um expoente m e um expoente n. Quando é multiplicação de potências de mesma base, eu posso conservar a base e somar os expoentes. Então, se já, por exemplo, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado ao quadrado, é a mesma coisa eu colocar 2 elevado a 5 mais 2. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e você vai somar os expoentes. Então, isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 7. Mas, gente, qual que é a matemática por trás disso? Perceba, multiplicação entre as duas. O que é 2 elevado a 5? É a mesma coisa que 2 vezes 5 vezes, né? 2 vezes 2 vezes 2. O 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Vezes o 2 ao quadrado, que é 2 vezes o 2. Então, é 2 vezes 2. Perceba, gente, que isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, só que escrito de uma maneira um pouco diferente. É tipo o meu nome. Meu nome é Pedro Henrique Abreu, mas muita gente me chama de Abreu. Então, esse aqui é o Pedro Henrique e esse aqui é o Abreu. É a mesma coisa, não é? Só que escrito de uma maneira um pouco diferente. Então, eu quero que você perceba uma coisa. Isso aqui tudo é uma multiplicação, não é? Olha quantos 2 você tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2. Ou seja, eu tenho 2 se repetindo 7 vezes.
Por isso que a gente consegue fazer essa multiplicação de potências de mesma base. Por isso que você sempre vai conservar a base e somar os expoentes. Porque essa aqui é a matemática por trás. Entenderam? Agora, também temos a divisão de potências de mesma base. Se eu tiver a elevado a m dividido por a elevado a n, vai ficar a elevado a m menos n. Então, pega o primeiro, subtrai o segundo. Gente, como é que funciona isso? Peguei aqui um outro exemplo. 2 elevado a quinta dividido por 2 ao quadrado. Perceba, isso aqui na prática ficaria então, repete a base e subtrai os expoentes. Galera, na prática é isso aqui, ó. O 2 ele se repete 5 vezes e o 2 embaixo se repete 2 vezes. Olha, como em cima e embaixo está só multiplicação, eu tenho uma divisão, uma coisa que eu posso fazer é cortar. Então eu posso cortar esse cara com esse cara, eu posso cortar esse cara com esse cara. Percebam, o que sobrou? Esses dois caras aqui de cima. Ou seja, eu tenho 2 repetido 3 vezes. Portanto, 2 ao cubo. Ou seja, divisão de potências de mesma base, você vai repetir a base e subtrair os expoentes, que vai dar exatamente o valor que a gente quer. Entenderam? Também temos uma outra propriedade, que é basicamente uma potência elevado a uma outra potência. Gente, vamos supor que eu tenha 2 ao quadrado, isso tudo elevado ao cubo. O que eu faço? Você vai conservar a base e você vai multiplicar os expoentes. Então, nesse caso, ficaria 2 ao quadrado vezes o 3. Como é que funciona isso aqui na prática? Vamos pensar aqui. Eu vou chamar esse cara aqui, o 2 ao quadrado, de x, tá certo? Chamei esse cara aqui de x. Se é x ao cubo, eu sei que eu vou pegar o x e vou ter que multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Então, se x é igual a 2 ao quadrado, eu vou fazer isso. Eu vou pegar o 2 ao quadrado e como ele está ao cubo, eu vou multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Agora eu quero que você perceba uma coisa. Isso aqui são várias multiplicações de potências de mesma base. O que a gente faz? Conserva a base e soma os expoentes. Então, isso aqui, galera, dá igual a 2 elevado a 6. Que é a mesma coisa de você conservar a base e multiplicar os expoentes. Essa é a matemática por trás dessa propriedade. Então, quando você tem essa potência de potência, você vai conservar a base e você vai multiplicar os expoentes. Beleza? Uma outra propriedade, essa aqui. Isso aqui, galera, é um conteúdo de radiciação. Eu vou fazer uma outra aula que a gente vai falar sobre racionalização, que é uma parte, é um pedacinho da radiciação, tá bom? Se quiserem que eu traga aqui no canal vídeo sobre radiciação, deixa aqui nos comentários para saber, tá bom? Mas, galera, na radiciação você reconhece a propriedade que a gente chama de sol e na sombra. Quem está na sombra vai para o sol e quem está no sol vai para a sombra. O que ela quer dizer? Significa que a gente pode pegar qualquer número como raiz e transformar esse número em uma potência. Então, eu posso escrever uma raiz sendo uma potência. E você pode fazer isso através da propriedade do sol e da sombra. Como assim? Gente, raiz, aqui ó, raiz é raiz quadrada. Quadrada porque tem um 2 aqui que ele não aparece. Mas eu vou escrever ele aqui. Beleza? O 9, ele está elevado a quê? Se não aparece, está elevado a 1, assim como a gente viu anteriormente. Essa propriedade diz que quem está no Sol, se eu desenhar um Sol aqui, ó, desenho um Sol aqui, ó. Quem que está pegando o Sol? O 2 ou o 1? O 2 que está pegando o Sol. E quem está na sombra, quem está embaixo aqui, ó, dessa tendinha, é o 1. Então, o 2 está no Sol e o 1 está na sombra. Isso aqui é uma raiz. Para você transformar essa raiz em uma potência, é só você pegar quem está no Sol e jogar para a sombra, e quem está na sombra jogar para o Sol. Então, essa é uma propriedade que você tem. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Agora, se fosse raiz cúbica, por exemplo, mesma coisa. Quem está no Sol vai para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Então, galera, você consegue escrever uma raiz sendo a mesma coisa que uma potência. Isso é uma outra propriedade que a gente tem. Outra propriedade, se eu tiver a multiplicação de dois carinhas aqui, e essa multiplicação está elevada a um expoente, a uma potência, eu posso fazer meio que aquele chuveirinho. Eu posso fazer a distributiva aqui
e você dizer que é a mesma coisa de A elevado a N vezes B elevado a N, fazer distributiva nesse expoente. Galera, isso aqui só funciona quando é uma multiplicação ou uma divisão, tá certo? Então, se for soma aqui, não pode. Aí seria um produto notável. Se quiserem que tenha aula de produtos notáveis aqui no canal, deixe aqui nos comentários também. Se for, por exemplo, uma subtração, não pode. Tem que ser multiplicação ou divisão. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu tiver 2 vezes 3, isso aqui tudo ao quadrado. Eu posso resolver isso aqui pegando, por exemplo, 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 6 ao quadrado, mesma coisa que 36. Agora, se eu aplicar a propriedade, será que vai dar certo? Vamos ver. Vamos lá, vou fazer distributiva. Então, vou fazer distributiva aqui, o chuveirinho. O 2, então, vai levar tanto o 2 quanto o 3. Perceba, galera, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. E 3 ao quadrado é a mesma coisa que 9. 4 vezes 9 é 36. Então, perceba que funcionou tanto dessa maneira quanto aplicando a propriedade. Então, caso apareça isso para você, você tenha um valor A e multiplicando um valor B, tudo isso aqui elevado a um expoente, você pode fazer a distributiva desse expoente, tanto no A quanto no B. Lembrando que aqui tem que ser uma multiplicação ou uma divisão, tá bom? Tem que ser um dos dois, beleza? Isso aqui é muito útil quando a gente começa a comentar sobre algumas questões. Gente, com relação ao conteúdo, é isso. Gente, uma coisa que eu recomendo é o seguinte: veja a questão, pausa o vídeo, faz aí no seu caderno e depois volta para cá para você ver. Pausou? Fez? Vamos lá então. O quociente de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25 é... Primeiro, o que seria quociente? Quociente na matemática significa divisão. Então ele está perguntando quanto que vale a divisão de 50 elevado a 50 por 25 elevado a 25. Para resolver essa questão, a gente pode aplicar as propriedades de potência. A primeira delas é, quanto é que vale 50? 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25? Tudo isso elevado a 50 dividido por 25 elevado a 25. Eu quero que você perceba uma outra coisa. Aqui tem a propriedade que a gente acabou de falar. Aquela em que você tinha AB elevado a um expoente n. Você pode pegar esse expoente n e passar como chuveirinho. Então, é essa a propriedade. Vamos fazer exatamente isso. Vai ficar 2 elevado a 50 vezes 25 elevado a 50. Tudo isso dividido por 25 elevado a 25. Eu quero que você perceba uma coisa. Aqui você pode aplicar aquela propriedade de potência dividido por potência. Então vamos lá. Repete a base, conserva a base, e você vai subtrair os expoentes. Vai ficar, portanto, 50 menos 25. Vai ficar, então, 2 elevado a 50 vezes 25 elevado a 25. Gente, uma outra coisa. Perceba que 2 elevado a 50 é a mesma coisa que 2 vezes 25. É ou não é? Vezes 25 elevado a 25. Perceba uma outra coisa. Isso aqui é a mesma coisa que uma outra propriedade que a gente já viu, que é 2 ao quadrado elevado a 25. Lembra? Quando você tem multiplicação aqui de expoentes, é basicamente uma potência de potência. Então eu posso escrever esse cara sendo a mesma coisa que esse cara aqui de baixo. Isso vezes 25 elevado a 25. Repara, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 4. 5 elevado a 25. Perceba, se eu tenho aqui que são mesmos expoentes, lembra que a gente fez aquela relação em que, aqui ó, ficava A 25 vezes B 25, por exemplo? A gente pode aplicar essa mesma relação aqui. Ficando então 4 vezes 25 elevado a 25. Isso aqui dá 100 elevado a 25. Portanto, essa é a resposta do nosso item. Essa é uma questão, galera, que aplicou muitas propriedades que a gente viu. É uma questão que não é fácil. Eu acho que é de um vestibular tradicional aí, não sei se é questão da Unicamp, eu não sei. Mas é algum vestibular que é uma questão que não é simples, mas que a gente consegue aplicar as propriedades de potência, tá bom? Uma outra questão é essa aqui. Novamente, eu te repito. Pausa o vídeo, faz a questão e depois volta aqui, beleza? Pausou? Fez? Vamos lá então.
A soma dessa expressão vale quanto? Galera, perceba que aqui eu tenho base 2, aqui eu tenho base 4, aqui eu tenho base 9, aqui eu tenho base 3. Gente, o que eu recomendo, quando você vê várias bases, tenta deixar a base do menor valor possível. Se tu vê uma base 4, tenta colocar a base 4 na base 2, porque a gente sabe que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Quando você tem a base 9, tenta colocar na menor base possível, que é 3 ao quadrado. Então, sempre faça isso, é o que eu recomendo, tá? Então, vamos resolver. 2 elevado a 2003, não tem muito o que fazer, vezes, receba aqui o 9, eu posso escrever sendo 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 1001, dividido por 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 1001, vezes 3 elevado a 2003. Isso tudo mais 2 elevado a 2002, vezes o 9, que é 3 ao quadrado, tudo isso elevado a 1001, dividido por 2 ao quadrado, tudo isso elevado a 1001, porque 2 ao quadrado é 4, né? Aqui em cima o 4 que está elevado a 1001, vezes 3 elevado a 2003. Então, galera, o que eu basicamente fiz aqui foi isso. Foi tentar colocar isso aqui nas menores bases possíveis, tá certo? E eu acabei chegando nessa expressão bem aqui. Mas tem mais algumas coisas que eu posso fazer. Potência de potência, vamos resolver aqui então. Posso simplificar algumas coisinhas aqui. Então vai ficar 2 elevado a 2003, que multiplica... Quanto é que é 3 elevado a... Perceba, potência de potência, multiplica os expoentes. 2 vezes 1001 é quanto? 2002. Isso dividido por potência de potência, 2 ao quadrado vezes 1001. Quanto é que é 2 vezes 1001? 2002. Vezes 3 elevado a 2003. Tudo isso mais 2 elevado a 2002 vezes... Repara, potência de potência, 2 vezes 1001. Quanto é que é? Conserva a base e multiplica os expoentes. 2002. Dividido por... Conserva a base e multiplica os expoentes. Potência de potência, 2002. Vezes 3 elevado a 2003. Chegamos à seguinte conclusão. Agora, perceba que a gente tem aqui divisão e a gente tem aqui multiplicação. Então uma coisa que a gente consegue fazer é nesse bloco aqui e nesse outro bloco aqui, a gente consegue fazer uma simplificação dentro desses caras aqui. Por exemplo, nesse cara, eu posso aplicar aqui, ó, divisão de potências de mesma base. Nesse outro cara aqui, posso fazer a mesma coisa, aqui e aqui. Então, vamos fazer isso aí. Portanto, vai ficar 2 elevado a 2003. Perceba, divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtrai os expoentes. 2 elevado a 2003 menos 2002, vezes, eu resolvi essa parte aqui, ó, vezes. Divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Tudo isso mais. Repara, galera, aqui eu tenho 2 elevado a 2002 vezes 3002, aqui, ó. Aqui eu tenho 2 elevado a 2002 vezes esse cara aqui. E aqui embaixo também tenho 2 elevado a 2002 vezes esse cara aqui. Perceba, esses caras aqui são os mesmos. Se aqui é uma divisão entre esses dois caras, eu posso pegar esse cara aqui menos esse cara aqui, né? Divisão de potências de base, conserva a base e subtrai os expoentes. Percebe que quando você fizer isso, vai dar 2 elevado a 2002 menos 2002. Ou seja, você pode simplesmente cortar esses caras, certo? Porque vai ficar 2 elevado a 0, que é a mesma coisa de 1. Então, você pode simplificar esses dois caras aqui, entendeu? Mais 3 elevado a 2002 menos 2003. Potências de mesma base, divisão, conserva a base, subtrai os expoentes. Aqui vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a menos 1 mais 3 elevado a menos 1. Galera, 2 elevado a 1, mesma coisa que 2, vezes 3 elevado a menos 1, é a mesma coisa pegar o 3 e inverter ele, lembra? Mais. E o 3 elevado a menos 1 é a mesma coisa do 3 invertido. Repara, vai ficar 2 terços mais 1 terço. Quanto é que você tem 2 terços? Aqui, ó, tem uma pizza.
A pizza tem dividido em 3 partes. Aqui, ó. Em 3 partes. Se eu tenho 2/3 mais 1/3, eu tenho 1 inteiro. Portanto, essa aqui é a resposta do item. 1. Engraçado, né? Isso aqui tudo deu soma 1. Beleza? No mais, galera, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, qualquer feedback, qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários. Estamos à disposição para respondê-los também no nosso Instagram. O nome é @canal_exatas. Então, nos siga, dê uma olhadinha aqui no PDF, se inscreva no canal. E é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau, tchau.